Oi, minha gente amada, estamos aqui para mais um episódio de leitura conjunta, reagindo ao livro do Desassossego de Fernandinho Pessoa. E eu decidi, né? Esse livro é muito grande, então o que eu vou fazer é que eu vou ler ele até o capítulo 10. Não é capítulo, né? A gente não chama exatamente de capítulo, a gente chama de dias, né? Tipo, ele, na verdade não é dias, mas é tipo 1, 2, 3, né? Não tem nome de capítulo. Não vou ler até o 10 não, gente. Eu vi aqui que o 10, ele tá... É bem rapidinho, porque o problema é o seguinte, tem alguns capítulos, eu chamo de capítulos, né? Pra ficar mais fácil de entender. Tem alguns capítulos que são maiores, tem alguns capítulos que são só uma frase. Então, não existe o Bernardo Soares, né, que é o personagem aqui que escreveu esse livro, ele não tem uma constância de números, de frases que ele coloca por capítulo, de números, de parágrafos, entendeu? Não tem, é totalmente inconstante. Num capítulo pode ser um parágrafo gigante e no outro é só uma palavra. Então não existe, não tem essa constância. Então o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou ir até o capítulo... vamos escolher um número legal. Vocês podem, na verdade, porque vocês deixam nos comentários, tá? Vocês podem deixar nos comentários qual capítulo que vocês querem ir. Porque o que acontece? O livro é muito grande, né? E eu gostaria de... Quero fazer... Agora eu vou ler um outro livro. Tô pensando em ler livros de vestibular. Então, que sejam um pouquinho mais rápidos, para que a gente possa terminar os livros mais rápidos e juntos, para fazer depois uma análise conjunta, né? Então, é isso, gente. Vamos ir até o capítulo 25. Eu voto pelo capítulo 25, tá? Vocês escolham. E aí, depois que eu ler o capítulo 25, eu vou fazer uma pausa desse livro para ler outros. E, quem sabe, se vocês pedirem, tá? Se vocês deixarem aí nos comentários, eu quero que continue com o Fernando Pessoa, eu quero que continue pelo menos até o final. Deixa aí nos comentários, tá certo? Tá. Agora vamos logo pra leitura conjunta, que tá chato, né? A pessoa clicou nesse vídeo, quer ler, né? Então vamos ler. Vamos ler. Mas deixe nos comentários se vocês querem que continue e também sugestões para livros para as próximas leituras conjuntas, tá? Livros legais, né? Vamos lá. Então, vamos começar. Eu nem lembro qual frase a gente parou na leitura passada. Vamos ver. Será que eu cheguei a começar a ler o capítulo 7? Vamos ler o que ele tem a dizer aqui, né? Vou tomar uma água pra mim. Ok. Vamos lá. Hoje, num dos devaneios sem propósito nem dignidade que constituem grande parte da substância espiritual da minha vida, imaginei-me liberto para sempre da Rua dos Douradores, do patrão Vasques, do guarda-livros Moreira, dos empregados todos, do moço, do garoto e do gato. Então ele está falando aqui que hoje ele estava pensando e ele se imaginou liberto para sempre dessa situação que ele tá. Deixa eu pegar aqui meu lápis. Ele se imaginou assim, não sendo mais guarda-livros, meio que liberto dessa situação, né? Então, vamos ver por que ele imaginou isso e como ele se sentiu. Como será que ele se sentiu? Olha, aqui ele fala em seguida, coincidentemente. Senti em sonho a minha libertação, como se mares do sul me houvessem oferecido ilhas maravilhosas por descobrir. Seria então o repouso, a arte conseguida, o cumprimento intelectual do meu ser. Uau! Nossa! Então ele está contando ali a sensação que ele teve ao se imaginar liberto para sempre do patrão, né, do guarda-livros Moreira, dos empregados, do gato, de todas essas pessoas que ele encontra diariamente, né? Basicamente do cotidiano. É isso que ele está falando aqui. Imaginei-me liberto desse cotidiano, tá? Vamos lá.
Então ele está falando aqui, né, que seria o repouso. Então o repouso, a arte conseguida, o cumprimento intelectual do meu ser. É como se ele cumprisse a sua missão aqui na Terra. Mas de repente, vamos continuar, tá? Mas de repente, e no próprio imaginar, que fazia no café, no feriado modesto do meu dia, no meio-dia, uma impressão de desagrado me assaltou o sonho. Senti que teria pena. Sim, digo como se o dissesse circunstancialmente. Teria pena. Circunstanciadamente. Nossa, tem palavra difícil aqui. Digo como se o dissesse circunstanciadamente. Teria pena. O patrão Vasques, o guarda-livros, Moreira, o Caixa Borges, os rapazes bons todos, os bons rapazes todos, o garoto alegre que leva as cartas ao correio, o moço de todos os fretes, o gato meigo, tudo isso se tornou parte da minha vida. Não poderia deixar tudo isso sem chorar, sem compreender que, por mal que me parecesse, era parte de mim que ficava com eles todos, que o separar-me deles era uma metade e semelhança da morte. Então ele está comparando, como se deixar essas pessoas, esses seres vivos para trás. Aqui o meu computador deu uma mexidinha aqui do nada. Calma aí. Meio que me assustou aqui agora. Até vou sair. Ok. Bagulhos sinistros. Então, esse separar-se dele, essa separação dele, do Bernardo Soares, dessas pessoas, ele compara isso com a morte. Ele sente algum carinho por eles, né? Porque ele diz, é parte de mim que ficava com ele, que fica com eles todos. Então tem parte dele nessas pessoas. Interessante. Vamos lá. No próximo parágrafo. Aliás, se amanhã me apartasse deles todos e despisse este trajo da Rua dos Douradores, a que outra coisa me chegaria? Por que a outra me haveria de chegar? De que outro traje me vestiria? Por que de outro me haveria de vestir? Interessante aqui que ele se contradiz nesse mesmo parágrafo, né? Porque ele está falando, se eu escapasse de tudo isso, que outra roupa eu me vestiria? Eu só tenho essa roupa. E aí, na mesma frase, ele coloca assim, mas por que de outro me haveria de vestir? Tipo, por que eu tenho que ser outro? Né? Então, aqui ele tá se questionando. No próximo parágrafo, vamos ver o que ele vai dizer. Todos temos o patrão Vasques, para uns visível, para outros invisível. Então, o patrão Vasques são os amigos que fazemos pelo caminho. Isso ele não colocou, tá? Eu só falei. Mas enfim, então ele está falando, todos temos o patrão Vasques, né? Por que será? Vamos ver. Para mim, chama-se realmente Vasques. E é um homem sadio, agradável, de vez em quando brusco, mas sem lado de dentro, interesseiro, mas no fundo justo, com uma justiça que falta a muitos grandes gênios e a muitas maravilhas humanas da civilização, direita e esquerda. Para outros será a vaidade, a ânsia de maior riqueza, a glória, a imortalidade. Prefiro o Vasques, homem meu patrão, que é mais tratável nas horas difíceis que todos os patrões abstratos do mundo. Caramba, aqui ele deu uma lapada seca, tá? Aqui ele lacrou, né? Pra usar um termo que ninguém mais usa. Ele meteu uma lacração aqui sim, tá? Porque ele tá falando assim, todo mundo tem um patrão Vasques, seja fora de si ou dentro de si. No caso dele, o patrão dele é um patrão em forma de pessoa. O patrão Vasques realmente existe e ele exige coisas do Bernardo Soares. Falou aqui, interesseiro, mas no fundo ele é justo. Ele é interesseiro, mas no fundo ele é justo. Ele tem uma justiça que falta a muitos grandes gênios, veja só. Então, é que ele já está dando a lapada seca, né? Esse homem, ele tem mais justiça que muitos grandes gênios e há muitas maravilhas humanas da civilização, direita e esquerda. Aqui, eu realmente não sei. Quem conhece mais do contexto histórico de Portugal, da época do Fernando Pessoa, pode colocar no chat o que vocês interpretaram desse trecho. Porque ele fala direita e esquerda, né? E eu imagino que tem a ver com política, sim, mas não sei.
Porque o que eu interpretei aqui, como se ele estivesse falando, o patrão Vasquez é mais justo do que esses grandes gênios que existem, do que as maravilhas humanas da civilização, seja de direita ou seja de esquerda. Ou seja, de um lado ou de outro, o patrão Vasquez é mais justo. Seja revolucionário ou não, o patrão Vasquez é mais justo do que qualquer uma dessas ideologias. Essa é uma possível interpretação, mas é uma interpretação com base no meu no contexto histórico que eu estou vivendo agora, século XXI, 2025, Brasil, certo? Sou uma mulher, então eu estou usando aqui, estou comparando esse livro, que é de um século atrás, do século XX, com algumas coisas que estão acontecendo agora, com a minha realidade, com o meu contexto histórico. Então, seria interessante saber o contexto histórico do Fernando Pessoa para ele colocar isso, né? Mas eu imagino que tenha mais ou menos esse sentido, de que, seja de um lado ou seja de outro, o patrão Vasquez é mais justo do que qualquer um desses lados. E aí ele diz, o Bernardo Soares, ele continua, ele fala que para algumas pessoas, para muitas pessoas, o patrão Vasquez vai ser representado pela vaidade, né? Pelo desejo, pela como é que a gente chama? Vaidade não, a busca, a ganância, né? Fala que a ânsia de maior riqueza, a glória, a imortalidade. Então ele está falando, meio que o patrão Vasquez aqui representa aqueles sentimentos, aqueles desejos, aquelas ânsias que a gente tem e que a gente não consegue escapar. Sejam elas impostas pela sociedade, por exemplo, alguém do seu lado falando que você tem que ser rico, você tem que ser rico, você tem que ser rico. E aí você acaba acreditando nisso e acaba até não olhando para os lados apenas para cumprir essa exigência da sociedade ou uma cobrança que vem de si mesmo. Então, o patrão Vasquez, na real, para usar um termo melhor, eu acho que eu melhor compreendi como se o patrão Vasquez fosse a cobrança, seja ela externa ou externa. A cobrança de um patrão real ou a nossa própria cobrança. Então, patrão Vasquez, então, são essas as cobranças da nossa vida, né? As cobranças que a gente se faz. Então, tem gente que quer muito ser rico, né? Então, esse é o patrão Vasquez das pessoas. Eu diria que é aquilo que nos deixa preso. O patrão Vasquez são as coisas que nos deixam presos. São as coisas que nos impedem de fazer certas coisas. São as nossas algemas, né? Algemas. Mas dá pra ver que o Bernardo Soares tem um carinho pelo patrão Vasquez, né? Então, ele até fala assim, o patrão Vasquez, eu prefiro que a minha cobrança seja pelo patrão Vasquez do que essas cobranças abstratas. Ou quais são as cobranças abstratas que ele está falando? A ganância, a ânsia, a vaidade, tá? A imortalidade, a glória, tá? Então, ele está falando que o patrão Vasquez, ele prefere esse patrão Vasquez porque ele é mais fácil de lidar do que os patrões internos, do que a cobrança interna. Ele prefere a cobrança do patrão Vasquez do que ter uma cobrança interna, porque esses são mais difíceis de lidar. É o que a gente, né, as cobranças internas nossas é que é mais difícil de se libertar. Então, ele continua aqui no próximo parágrafo. Lembrando que eu estou na página 22, tá? E você pode ler o livro pelo link que eu deixei aqui nos comentários do domínio público, tem gratuito, tá? Vamos lá. Próximo parágrafo, considerando que eu ganhava pouco, disse-me o outro dia um amigo, sócio de uma firma que é próspera por negócios com todo o estado. Você é explorado, Soares. Recordou-me isso de que o sou. Mas como na vida temos todos que ser explorados, pergunto se valerá menos a pena ser explorado pelo Vasquez das fazendas do que pela vaidade, pela glória, pelo despeito, pela inveja ou pelo impossível. Aqui ele também lacrou, tá? Eu vou parar a leitura por aqui. Eu quero saber de vocês. Deixem nos comentários desse vídeo o que vocês interpretaram desse trecho que ele falou que um amigo dele, que é sócio de uma firma, disse pra ele que ele é explorado. Então eu quero saber o que vocês acharam desse trecho aqui, gente, tá? Então eu vou parar por aqui.
vejo vocês na próxima leitura conjunta na semana que vem, tá certo? Então, bye bye!